Olá e bem-vindos ao Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido cinema de arte e popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Leonardo Miranda, Tomás Ferreira Hey, hey, hey. e Miguel Aido. Olá, olá e muito bom ano. Como parte do nosso segmento da temporada de prémios, vamos dar uma olhada aos prováveis candidatos aos Oscars de 2025. Hoje falamos de Juror Number 2, mas primeiro não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um likezinho. Juror Number 2, ou Jurado Número 2, é um suspense jurídico de 2024, co-produzido e realizado por Clint Eastwood e escrito por Jonathan Abrams. O filme é protagonizado por Nicholas Hoult e segue um homem que, como membro do júri de um julgamento de homicídio, se apercebe da sua responsabilidade pela morte da vítima. O filme recebeu críticas positivas dos críticos e foi nomeado um dos 10 melhores filmes de 2024 pelo National Board of Review. Sem dúvida, uma história de se ficar abananado com o sistema jurídico e as suas falhas, mas será que Royale Without Cheese viu este grande valor do filme com a mesma justiça poética do resto da crítica? Jurados número 1, número 2 e número 3, façamos favor. Olhem, eu tenho a dizer que eu adorei este filme. A sério? Ah, interesting. Interessante. Acho mesmo bué bom. Fogo. Yeah. Tipo, epá, eu tenho sido fã dos filmes dele já há algum tempo, Yeah. mas não estava à espera disto. Fogo. Super bem construído e tipo, a forma como ele nos pega por todas as personagens. De forma a conseguirmos perceber o ponto de vista de cada um é mesmo excepcional. Eu acho que ainda para mais ele já tendo tipo, eu não sei se é 94, 93, mas quer dizer, com a idade 94. dele. Estar a fazer uma coisa tão sólida e tão lúcida e tão, sei lá, é tanto mais impressionante para mim. E não Portanto, é, é isso. ou seja, tipo, pelo que eu ouvi do Cry Match, ou, por exemplo, é mais um filme a meditar sobre a imagem do Clint Eastwood e a meditar, não é? Sobre a passagem do tempo e a morte, né? Uma pessoa com 94 anos está muito mais a refletir sobre isso. Mas este filme é tipo, é como estás a dizer, é um filme sólido, tipo, throwback, drama, tipo, de Sim, sim, courtroom exato. drama, que é super bem construído, para mim, na minha opinião, e que é super cativante e não está propriamente a refletir sobre essas questões que também estarão na mente dele, mas é mais o outro lado de outras coisas que lhe interessa, que são esta questão da imagem política e da percepção dos outros. Um bocado da. Eu não vi, mas assumo que o Richard Jewell também seja mais ou menos. Tenha coisas semelhantes a este filme, em termos de como é que uma pessoa. Do que é a culpa e de ser a percepção da culpa aos olhos dos outros e como é que isso é construído ou desconstruído. Mas pronto, Sim, eu gostei esse muito. filme também vai por aí. E ambos partilham um bocadinho este tema da justiça versus injustiça, o que é ser apanhado numa circunstância, não é bem kafkiana, mas é quase tipo com o mundo completamente a sobrebar-te e em que tu não consegues fazer nada. E pronto, isso também é um dos lados que me tocou mais no filme, é esse sentimento de imobilidade das personagens, em que, independentemente de para onde se virem, não conseguem fazer nada. E eu acho isso extraordinário. E termos conseguido pôr-nos no lugar do Nicholas Hoult, que é o protagonista, que é o jurado número 2. E temos conseguido perceber exatamente aquilo que ele está a pensar mesmo entendendo que a culpa está do lado dele, não sei, é um filme que fez-me pensar imenso, especialmente porque quando ele depois foca em cada uma das personagens, digamos, das principais, a seguir, portanto, a Toni Collette, que é a procuradora, e depois, pronto, a própria mulher dele, que também temos o lado do ponto de vista da família, e depois a pessoa que está de facto a ser julgada, coisa que todos eles nós entendemos os pontos de vistas e percebemos sim, realmente esta pessoa devia sair desta situação incólume, mas isso não vai acontecer porque está a haver um julgamento e nós sabemos que isto não vai acabar bem. Do ponto de vista, pronto, isto devia ser um filme de psicologia, de ir para as aulas de filosofia do secundário, porque Foi exatamente do isso que eu ponto de vista pensei. das complexidades morais, Definitivamente. fogo, Yeah. Acho que é um Yeah, filme yeah. que não os há professores de resposta certa. filosofia vão adorar. E pronto, Oh, acho que yeah. dentre os filmes de secundários isto é tipo High Hand. Acho que esta Sim, sim. Yeah, não, yeah. não me Clint importa. Eastwood no secundário, força. Mesmo a I'm all sério. up for Yeah. it. Yeah, yeah. Professores de filosofia a debaterem-se com no, this is mine, this is my movie, I saw it first, I'm gonna bring it to class. It's not your class. Mas sim, é assim, acho que é um filme sólido. Eu gostei pessoalmente também bastante do filme. Acho que em termos do. É um filme que se diz que é muito plot driven.
E isso é ok, é fine. Não há filmes que são plot-driven, or theme-driven, or character-driven, plot-driven, it's just as fine. Onde com os filmes plot-driven, a personagem principal não muda exatamente, mantém-se relativamente o mesmo. Porque já tem esses valores em si. Whoa, Oh, a cat. cat, sorry. Ok. New cat. This one is black. É Maria, Yeah, não é verdade? a Maria, exatamente. The juror number four in here. Exato. But, mas então, aqui o que me fascinou mais não foi a mudança do personagem principal como Nicholas Hoult. Digamos que ele já tem esses valores dentro de si para. Ou seja, as personagens em narrativas, digamos, dramáticas, em cinema ou teatro, ou mesmo em histórias de prosa, muitas vezes a questão principal é que as personagens têm em si diferentes valores e elas vão sendo passadas ao longo da narrativa em diferentes sentidos desses valores, né? Ou tomar responsabilidade moral, neste caso, ou resguardar-me na self-indulgence, né? Na satisfação pessoal de ir para casa. E de facto o filme torna-se particularmente interessante porque a grande parte, o grande setup do filme está em, primeiro de tudo, vermos o lar que está a ser edificado deste homem que é o Nicholas Hoult, como este Justin Camp, e que há aqui alguma coisa na relação com a mulher que correu mal a certo ponto, que eles estão a tentar ultrapassar, e vê-se isso tudo no nursing kind of room, tipo o quarto, este gato is something else, like. Keep talking, just keep talking. Yeah, 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 yeah. She'll go But away. o facto de abrirmos com a construção do quarto para a futura filha ou filho dele, I'm not sure if it's a boy or a girl, but é importante nesse sentido, porque isto é o edificar de uma família, o futuro prometido. E depois o ele ir para o trabalho de jurado, que é aí o que fica mesmo very neatly set up, e isso é diferente dos outros filmes de tribunal, é a importância ou o papel de um jurado. Há outros filmes em que os jurados têm um papel ponderante. Por exemplo, vocês devem conhecer o 12 Angry Men com o Henry Fonda, é bastante conhecido. E numa posição, ou seja, não é comum haver um filme de tribunal em que o foco de atenção é o trabalho dos jurados. Esse é um outro filme icónico nesse sentido, que é um dos poucos que eu conheço. Normalmente estamos a ver mais o que é que aconteceu com a vítima da acusação, né? Quem é que foi acusado do filme, quem é que está a ser defendido, como por exemplo Anatomy of a Fall, que é um prisma completamente diferente e Sim, toca mais nas acompanhamos questões familiares. acompanhamos o tribunal mais do que o jurado. Exatamente, yeah. Aqui é um bocado da sidelines, estamos na periferia. Mas aqui o interessante é como é que na periferia a culpa também pode existir por um mero acaso do destino. E aí as coisas tornam-se interessantes muito pelo facto de isso tudo criar este diálogo de subtexto em que de repente tudo parece ok. Não há. E eu sabia muito pouco da sinopse. Né? Sabia que o jurado número 2 este Nicholas Hoult, se iria ver envolvido, mas não sabia como. Nem sequer cheguei a pensar que ele estaria culpado. Né? Portanto, quando isso acontece, quando é revelado que ele pode ter essa potencial culpa ou responsabilidade, é por meio de uma montagem muito inteligente em que, primeiramente, nós temos este setup solidificado de que é importante que você, jurado, né, não tenha qualquer ligação a este caso, porque é o vosso não querer saber, digamos assim, que traz importância ou traz valor a este procedimento. Ok, pronto, essa ideia fica clara no início. Agora, boom! Segundo momento, temos aqui o Nicholas Hoult, tem uma espécie de flashback to the past, em que de repente ele vê-se envolvido neste bar, vê-se envolvido na narrativa descrita em tribunal, através da defesa e da acusação, de que ela foi morta por um blunt instrument, isto é, a vítima deste acusado, que é o John Smythe, que é o namorado dela, e que este Espera, blunt mas só instrument para provavelmente pode ser um caso. Sim, adicionar ali é que é precisamente o facto que ele tem um envolvimento e de que ele tem uma ligação direta a este caso que o torna, na verdade, mais valioso porque ele é que pode realmente trazer a verdade a este Sim, sim. caso. Se fosse exatamente, outro sim, gajo sim, sim, à sim. toa, tipo, o outro era culpado imediatamente, tipo, nem havia questão. Até foi isso que, quando eles diz que qualquer outro grupo de 12 pessoas chegaria à mesma conclusão, que é, ele é culpado. Isso é isso que torna o filme tão interessante, que é a imperfeição dele, né? O crime dele, né? Ele matou uma pessoa, o Nicholas Hoult. Ao mesmo tempo é o que o faz a pessoa mais honesta, de certa forma, ali, que está a tentar debater a inocência do outro, até certo ponto. Mas pronto. Sim, sim, e o interessante é que ele luta tanto por provar que o outro está inocente. Que, pronto, também revela bastante a personagem dele e da honestidade dele, porque ele podia facilmente ir com a onda e pôr o homem na prisão, não é? O lado interessante é que estamos constantemente a perceber o que é que ele vai fazer, porque no fundo ele, pronto, sente que é uma pessoa honesta e. Mas lá está, o dilema é enorme, porque ele sabe depois com aquela conversa com o Kiefer Sutherland que vai ter uma pena gigantesca e que vai pôr em causa a família dele, portanto, pronto, é aquelas decisões mesmo impossíveis, não é?
E é super Yeah, interessante yeah, yeah. acompanhar isso ao longo do filme. Exato, exato. E tudo começa com essa montagem em que é todo um diálogo silencioso entre nós, a audiência, e o que é que se passa na mente do Nicholas Hoult. E cria aquilo que tu disseste bem, Miguel, que eu gostei da palavra, que foi nós ficamos mobilizados pela questão moral dele. Tipo, e ficamos mobilizados. É como se nós próximos. Há uma identificação muito clara entre a audiência com a posição moral do Nicholas Hoult, em que de repente nós sentimos como se fôssemos ele. O que é que nós faríamos na situação dele? Isso é uma das perguntas mais efetivas que um filme pode fazer. What would I do in his shoes? É muito complicado. E quando um filme faz isso, é dilacerante porque. God damn it, what would I do, you know, if I were in that show? É claro que eu também pensei ao longo do filme que um dos outcomes, e tu começas a pensar o que é que será o outcome disto, o outcome mais realista, e era o que eu provavelmente faria, era não assumir a culpa. Era simplesmente let an innocent man go to jail and not come forward because I simply do not have the gumption to come forward. E acho que isso é a realidade. Acho que isso é o realismo. A maioria das pessoas não seria capaz de assumir-se. E efetivamente é isso que o Nicholas Hoult faz no fim. Ele não se assume. Mas há aqui Mas, um detalhe, só para acrescentar, que é importante, que é o facto daquilo ter sido acidental e de ter sido exatamente, sim, 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 um sim, hit and sim. run, porque eu acho que isso também pesa na questão dele, de certa forma, poder eventualmente voluntariar-se para. Ele próprio diz isso aqui, Kiefer Sutherland, que ele sugere fazer isso. Ele ter pensado que era só tipo, era um animal. Sim. Claro, isso é que torna as coisas muito mais complicadas, porque não é tão linear quanto eu também tenho um papel de criminoso intencional neste drama de tribunal, não é? Porque se assim fosse era fácil. Agora, o facto de ter sido um acidente é que torna a coisa complicada e depois o filme preocupa-se em criar as camadas necessárias para ele ser uma pessoa boa ou que tem uma moralidade construída que é admirável, digamos assim, porque depois, e muito intencionalmente, e durante este primeiro percurso de tribunal, mostram a ir a esta espécie igreja das testemunhas do segundo dia de Deus ou whatever, né? Esse tipo de outra ramificação católica, ou seja, ok, este tipo provavelmente tem uma moralidade muito forte e esta relação com o Kiefer Sutherland como pastor que parece mostrar isso. E depois a própria natureza do acidente, e não só um acidente, como também há aquela questão da possível justificação de eu posso ter atropelado um veado, quando a câmara muito intencionalmente, em ponto de vista, olha para o sinal do deer shearing or whatever. Portanto, ele forma essa narrativa na sua cabeça, se calhar foi só um veado. Então nós também ficamos, se calhar pode ter sido só um veado. No grande parte do filme ficamos, será que foi? Será que não foi? Tipo, naturalmente, muito provavelmente foi ela, não é? Portanto, isso são as coisas complicadas. E depois, como dizem, acho que o filme fica particularmente interessante quando entramos no real trabalho de um jurado, entramos naquela sala, então todas as pessoas reunidas, e progressivamente toda a gente está contra ele no sentido em que nós queremos ir para casa. E a ideia das pessoas quererem ir para casa e não querem lidar com aquilo o mais depressa possível, porque é uma espécie de trabalho de funcionário público, quase uma pessoa, um civil comum é tornado um funcionário público e tem de responder perante a vida de outra pessoa, e estão a pensar em mil e uma cenas não com aquilo, e acho que isso é interessante, não é? Tipo, ou seja, 12 Angry Men does a lot of stuff. Eu já não vejo o 12 Angry Men há muito tempo, mas uma coisa que este filme tornou interessante, e não sei se acontece no 12 Angry Men, é esta ideia de que, uau, tipo, 12 pessoas, 12 ou o que seja, 10, 12, aqui envolvidas, e a maioria delas não está a pensar em, de facto, tomar uma responsabilidade moral, pensar sobre o que é que será o futuro desta pessoa, mas em ir para casa dar comida aos filhos, o que é natural, mas ao mesmo tempo é muito duro de ter essa posição, não é? Mas Tipo, é muito disturbing, de é certa disturbing, forma, ou seja, não é, ver é isto a acontecer. precisamente as duas coisas. É natural, mas é disturbing. Tipo, é injusto. Como é que podes pensar isso? Como é que não podes, no limite, esforçar-te por tentar pensar um bocadinho como o Nicholas Hoult depois faz? Mas depois é aquela coisa, o Nicholas Hoult tem esses dois valores dentro de si, não é? He's the good man, he's the moral man, he's the Christian man, he's the family man. But at the same time, ele é o culpado que ele vai viver neste limbo. E acho que isso é o que torna interessante. É quando ele toma a atitude de, ok, vamos pensar sobre isto. E ele está a mostrar um bocado da pele, tipo, ele está a arriscar-se, revelar-se como culpado a partir do momento em que ele decide ir contra a corrente do ele é simplesmente culpado e tentar ver o outro lado. Esperem isso, se calhar ele não é assim tão culpado como nós pensamos. E o filme começa a trazer este diálogo para a audiência que é, mas o que é que o Nicholas Hoult realmente quer? Espera aí, tu sabes que tu és culpado, o que é que estás a fazer a ti mesmo? Where are you going? E não te diz realmente what's his intention. Progressivamente começa a perceber que ele está a tentar Porque ele também viver não entre dois sabe, não mundos. é? Eu também sinto que, pois, a dúvida que está constantemente nele é essa. Eu acho que ele também não sabe exatamente o que quer fazer durante muita parte do filme, o que também é normal. Porque é uma decisão que não é fácil. Eu acho que durante um certo período, enquanto o processo também está a decorrer, também se aproveita disso para tentar ir alimentando a ideia de que se calhar a outra pessoa é inocente, porque ele também tem essa honestidade dentro de si. Mas é interessante ver que depois, a certo ponto, mais perto do fim, ele já começa a tentar.
não ser completamente a favor da inocência dele e tem ali alguns momentos em que é ele que põe o pé atrás. Pronto, também vai relevando essa insegurança pelo facto do processo estar a chegar ao fim e de poder haver aqui um verdito. E de repente a decisão está a cair sobre ele e ele de facto passa aí será a pessoa que vai ser presa, não é? Portanto, eu acho que muito disso também tem a ver com o facto dele próprio não saber o que quer fazer e o que também é normal, não é? E ainda torna o filme mais interessante porque estamos sempre na dúvida sobre o que é que vai acontecer. Ele não sabe eu acho que ele não sabe que posição é que quer tomar, não é? Tipo, ou seja, o que eu acho, devido à culpa, e aí se ele sabe, torna-se consciente que ele tem uma responsabilidade na situação, e ele sabe que é culpado, porque muito cedo ele fica com essa dúvida logo depois da cena dessa montagem, em que temos a defesa e a procuração e a acusação a formar essa narrativa do que é que aconteceu naquela noite. Ele percebe-se que é o provável culpado, ele vai ter com o advogado, portanto está cimentado na cabeça dele que ele tem a culpa real, muito provavelmente. Quando ele entra no trabalho de jurado, o que ele está a fazer, a meu ver, é ele vive nessa espécie de limbo em que ele vai tentar, devido a essa culpa, ilibar este homem que ele sabe que está inocente, este acusado do John Smythe, mas ao mesmo tempo é um limbo no sentido em que ele vai tão longe quanto pode, porque ele não se vai mostrar É como é isso culpado. que eu Ele disse. não se vai É isso. assumir como culpado. Ou seja, no limite o que ele quer é um hung jury. É isso que tu começas a perceber com a progressão do filme, que é este sítio ideal em que possivelmente eu vou conseguir libertar um homem inocente da culpa, mas não sei quem é o culpado, não é? Vamos chegar à altura, o verdito é, ele é inocente, mas pronto, o processo terá de continuar de outra forma para se encontrar quem terá sido o real culpado. Mas ele nunca se iria revelar como tal, que é o que no filme acaba de fazer. E por aí essa viragem porquê? Porque o filme consegue este trabalho de exposição gradual ao longo do tempo destes outros agentes da narrativa entre os jurados, desde o J.K. Simmons como este detetive, isso é apresentado ou revelado que ele tem essas skills a tempo certo, porque depois acrescenta um outro ponto de pressão sobre o processo dos trabalhos jurados, que torna a narrativa dramática mais, ou seja, interessante, cria pressão sobre o que é que o Nicholas Hoult tem de esconder, mas depois muito mais tarde é isso que vira a moeda no sentido do Nicholas Hoult simplesmente ilibar-se de qualquer tipo de responsabilidade e decidir que. Ou seja, ele nem sequer decide que o tipo é culpado, ele abstém-se de comparecer no dia final e o que leva a que todos acabam por decidir que John Smite é culpado. Porquê? Muito porque este último agente, que tem uma espécie de raiva reprimida entre ele, quer dizer, dentro dele, até ao fim do processo e não se revela os porquês, que é aquele homem negro, não me lembro do nome dele, mas ele tem este historial com o gangue a que este John Smite pertence devido às tattoos, ele pertence a um gangue de drogas que contamina esta personagem do John Smite, o culpado, o acusado, de uma forma mais cinzenta, ou seja, ele é culpado de outras coisas, coisas graves, estar no mundo da droga, digamos, local, mas não é culpado deste crime. Portanto, há que libá-lo deste crime, ao mesmo tempo que isso pinta na cabeça do Nicholas Hoult esta questão, ok, se calhar eu tenho possibilidade de sair desta situação porque se calhar até vale a pena este tipo que é uma pessoa má, pode não ser por este crime, mas é uma pessoa má, ele ir para a prisão e depois é como se, ou seja, e tu vês isso quando eles vão visitar o local do crime, há cada vez mais essa pressão deste homem negro, I don't remember his name, o contaminar com a sua narrativa e depois puxando para vá lá meu, toma uma decisão, toma uma decisão. E ele liba-se. E é só, ok, a bad man nevertheless goes to prison, I'm a man of family, I have something to live for, eu vou continuar. E essa é a narrativa que ele apresenta à acusação no fim, à procuradora, quando ela já está a notar que he is the probable guilty one. E sente-se porque chega ali mesmo tarde, mesmo renhido, quando as decisões têm de ser feitas, que é perto do terceiro ato. E reservar esse homem que tem esta raiva, este outro jurado que tem esta raiva contra este acusado que não se percebe de onde vem, reservar as suas motivações até ao fim foi uma coisa bastante inteligente. E reservar as motivações ou as skill sets de cada jurado a certos pontos críticos-chave da narrativa foi muito importante para criar esta tensão no filme. E o que é que o Nicholas Hoult se debate? Acho que foi sobretudo pelo facto do argumento desse homem ser que eu nunca vou conseguir mudar de ideias sobre isto, portanto é o Nicholas Hoult que tem de mudar de ideias, ou o Camp. Eu acho que foi aí que houve um ligeiro momento de viragem na cabeça dele em que ele percebeu, ok, se eu não consigo mudar, porque ele tinha percebido que o Kiefer Mas não é só Sutherland. isso. Não, mas eu acho que é um ponto importante, porque com a conversa com o pastor dele, o Kiefer Sutherland, ele percebeu que tinha de haver verdito, ou melhor, tinha de haver verdito independentemente do resultado. E quando ele percebeu que o outro, com esse jurar estás a dizer, que o outro ia sempre dizer que ele era culpado, eu acho que o Nicholas Hoult percebeu que tinha devido a parte dele qualquer alteração no verdito, neste caso para acontecer, para de facto ser culpado.
e não para ser o hung jury como eles descrevem. Portanto, eu acho que esse momento na ponta em que ele tem essa discussão com ele, em que ele percebe que o outro é intransigente nisto, eu acho que é um momento importante de viragem. Definitivamente eu acho que é importante essa intransigência, essa barreira, tem todo o sentido. Acho que o que lhe acrescenta real emoção, pathos, de empatia, porque não valia a pena ter um personagem que só faz fim-a-pé e diz eu não vou mudar de ideias, porque não nos relacionamos com ela, não é? Portanto, ou seja, a Ah, necessidade não, de sim, nós haver um percebemos o lado porquê. deles. Não, é preciso, sim, mas é preciso mesmo ver aquilo que é ele revelar-nos que o John Smythe, he's kind of a drug dealer and a really mean and bad one, and he has done bad shit, para que o Nicholas Hoult pense, ok, eu já não me sinto tão mal em aderir ao barco deste Mas tipo, no também sentido em que não posso é limpar-me. definitivo que ele ainda é essa pessoa. Que é isso também uma das coisas que é Também debatida, não é é que ele definitivo. mudou. Sim, Não sim. sabemos, Pois. exatamente. Quanto a isso, não sabemos. Mas Eles para todos os próprios têm toda efeitos, uma discussão à volta dessa questão das Exato. pessoas mudarem ou não, e ele próprio depois revela a questão do alcoolismo dele, que é um bom contraponto precisamente para isso. E todos eles, no fundo, partilham essas histórias que depois têm o contraponto do Nicolas Hoult para tentarmos perceber como é que aquilo que estás a pensar não é bem isso. E é assim que ele depois vai lentamente ganhando, virando votos, digamos assim. É convencendo cada um que de facto as pessoas mudam, que é uma das lições do filme, vá. Sim, eu acho que no fim ele deixa o John Smite ser culpado tipo, é uma acumulação de fatores, não é? Não é só pelo que o outro lhe disse, mas também é um fator isso, mas também é a questão de que se ele não for declarado culpado agora este processo todo se estender, é bem provável que eles, tendo em conta aqueles papéis especificamente que o J.K. Simmons depois traz, eles vão se aproximar muito mais se calhar, do real da culpado verdade. que é ele, porque Sim. começa a ser difícil e ele tendo sido ele, tipo, o fator que levou a isto, tipo, a esta dúvida se instalar, quando era algo que parecia tão óbvio, que era o tunnel vision que o J.K. Simmons fala. E pronto, também há a questão da mulher, de high risk pregnancy, tipo, é uma série de fatores e é aquela coisa, tipo, há o conforto da vida dele, que ele não quer abdicar desse conforto por causa da verdade, não é? Às vezes são assim, acho que é isso que é interessante no filme, é depois esse turn no fim, se calhar seria interessante não, seria idealista que no fim ele dissesse não, sou eu e vou ao tribunal, Exato. vou por este processo e a verdade vai vir ao de cima, foi um acidente e eu não Isso seria o sou, mas dramaticamente seria bonito, o digamos clássico, assim. exato. Mas Yeah. não, acho que é mais interessante que Irrealista. ele faz irrealista ele fazer a coisa que é moralmente inaceitável ou mais, sim, inaceitável porque é um homem inocente que não Yeah. devia ser E é uma preso. crítica, é uma crítica severa ao sistema de justiça, para nós pensarmos bem, a mesma razão pela qual ele depois poderia ser preso com uma pena enorme, que é o facto de ele ter aqueles priors de alcoolismo, é o mesmo que também convence a maior parte dos jurados a sentenciar o Decide, pela mesma razão dele ter aquele passado de criminoso e nós acharmos que ele poderá ter feito o mesmo crime desta vez, por essas mesmas razões. Portanto, é como se tu tivesse baseado numa premissa de que as pessoas não mudam e de que o que as pessoas fizeram no passado completamente guia o que as pessoas fazem no presente. E é interessante como nos dois casos parece que não há volta a dar pelo aquilo que as pessoas fizeram no passado e que aquele tipo é automaticamente o criminoso e que o Nicholas Hoult é automaticamente um alcoólico. E pronto, e acaba por ser irónico porque ele depois é apanhado, pelo menos é sugerido que a Toni Collette depois vai prosseguir com o caso. E que de facto seja por causa disso que ele vai apanhar uma pena tão grande que se calhar noutra situação poderia ser muito menor, porque apesar de tudo foi um acidente, não é? Mas de qualquer forma, por causa disso, o peso recai novamente sobre ele e a pena se calhar vai ser enorme. E portanto, pronto, é injusto no geral e eu acho que ele faz uma crítica enorme a isso tudo. E também há a questão do sistema de jurados, que eu acho que é. Lá está, toda esta questão que nós estivemos a descrever do facto de eles estarem todos lá, mas com a mente noutro sítio, a pensar na ir para casa. Quer dizer, uma pessoa está a ver o filme e está a ver o ponto de vista de cada um e o caso, e é difícil não te revoltares um bocadinho com estas opiniões, cada um a dizer que quer ir para casa. Mas o que é que estão a dizer? Yeah, yeah. Como é que estão a ser tão, Ridiculous. tão ligeiros, tão, Yeah, 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 yeah. sim, tão, Acho que tipo, nonchalantes em uma relação a fala uma que coisa resumiu bem, destas? que é um dos jurados fez. Um dos jurados disse ao gordinho nerd do like estereotipo. Ele disse like. Não, não é gordinho nerd, é gordinho stoner. Ele disse.
Como é que foi? Ah, guilty, cool. Seems cool. I'm like, Yeah, cool. Sim, sim, like sim, Cool by so sim. me, cool by me. flippant, you know? Cool by Yeah, me, yeah. you know? That was the, yeah, É mesmo assim, é um cool. passante, tipo, vá, pode ser. Yeah, guilty, cool. Que é revoltante. E pensar que há um sistema que funciona assim e que muito para além de, quer dizer, tudo aquilo da Tunnel Vision e daquilo do viés da confirmação que o J.K. Simmons refere, para além dessas coisas que já são más, depois ainda chegas ao tribunal, ainda há menos hipóteses das coisas tipo pronto, dar ali o flip para eventualmente se descobrir, porque chegas a esse ponto e ainda mais as coisas ainda pior estão do ponto de vista tipo da organização pronto, e psicologicamente os jurados não querem estar ali, portanto parece que todo o sistema é rigged para injustiças. E eu acho que o Clint está bem ciente disso e vai revelando estas falhas ao longo do filme, de todo o sistema, que E é o interessante. Jonathan Abrams escreveu o Sim, filme. claro. Não, não, é verdade. Porque É o eu clássico. fui consultar. Não, 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 mas tens toda a razão. Porque eu próprio fui pensar, fui escrever, tipo, quando é que este caso aconteceu? E depois descobri que era um argumento original e E a fogo, original. isto é argumento é Ah, incrível. pensavas que era verídico. Ah, ok. Pensava, porque isto, Ah, uau. tipo, isto para mim é um tipo clássico. Olha, isto aconteceu há 10 anos, bora aqui fazer um filme sobre este caso. Right, right, Porque right. o próprio Clint Eastwood tem feito isso com alguns dos últimos filmes, Uhum. com o Richard Jewell. Então, epá, para mim era tipo, já para assim que isto era um. Isto foi o camp existiu há 10 anos, mas não. Tipo, portanto, sim, claro, temos de dizer que o argumento é incrível. E também foca-se em ideias simples, não tenta overcloud a narrativa com muitas motivações e as personagens têm motivações e têm backstories, mas não são sobrecarregadas com muitos elementos biográficos. Tu dás uma falha singular ao Nicholas Hoult, que é o passado alcoólico e o envolvimento no crime, that's it, não há muito mais para lá disso. E depois atribui ao J.K. Simmons aquela faculdade como o ex-detetivo ou detetive formado que tem tipo a loja de rosas e as coisas vão-se falando assim de forma simples e cada coisa tem a sua utilidade e propósito. E acho que é interessante, simplesmente pensando do ponto de vista de quem escreve ou de quem pensa o argumento, como podes ver esta simplicidade tanto aqui como podes ver a simplicidade no Ozu, não é? Que são realizadores e argumentistas que pensam as backstories dos personagens de forma simples e não procuram criar todo o enrodilho à volta do que será a biografia. Porque às vezes isso é complicado, mas às vezes muitas vezes para conhecer uma personagem até que se ponto é que se vai durante o processo de escrita para escrever uma biografia. Tipo, há realizadores que dão ao ator a possibilidade de escrever a própria biografia, há realizadores próprios que escrevem a biografia da personagem. Gosto de pensar nesses aspectos, digamos, do trabalho de casa do que é escrever um argumento. Este é um dos casos em que basta dar uma falha que isso é o mantra para o resto das ações relativas ao tema principal, ao problema, ao conflito principal do filme. É assim, é um filme que eu gosto, tipo, eu gosto muito do drama and the plot of it e quão intrincado é. E o dilema moral, tipo, os courtrooms, o courtroom films, os filmes de tipo, julgamentos são sempre interessantes nessa perspectiva porque são um palco muito claro para estes problemas morais evidentes. Um, mas ao mesmo tempo acho que há aqui um tinge que não me incomoda muito, não me estraga o filme, mas há um tinge de soap opera, de novela, que é um bocado visível na forma como às vezes os personagens querem mostrar as verdades ao protagonista. Ou seja, estes diferentes valores em questão, né? Vais ser a pessoa com responsabilidade moral, vais assumir a tua culpa, ou vais ser a pessoa que vai ser chamada para a sua self-indulgence, para o seu prazer pessoal, para se resguardar na sua vida pessoal e não se assumir. E às vezes são um bocado demasiado óbvios nesse sentido. Por exemplo, o Kiefer Sutherland diz nós só somos tão maus quanto os nossos segredos. Não é? É tipo, ok, pô, está a saber. Ou então, quando os americanos têm esta mania de fazerem backyard speeches during barbecues e, portanto, logo a segunda cena do filme, depois de estarem no nursing home, é o Nicholas Hoult com a mulher. It has been a rough path. But God Ah, willing, we'll be a good não. family. Mas And é o whatnot, Clint, é o they're on the Clint a porch. I realizar. know it is, but Ele é super I know it sério, is. tipo, It's a bit corny. It's a bit corny. E eu não sou muito, eu não tenho muito interesse nesse tipo de coisas e acho que pode ser mais subdued. Ou quando a mulher diz, oh, your heart is beating fast, but we are going to be together again in the future. E tipo, ok, fine. Just these little things que é um bocado on the nose. Like, oh, I know what's going on. I know, you don't need to tell me that. Mas pronto, ou seja, não estraga o filme, mas é só um bocado corny. Vem de uma veia de soap opera.
Mas quer dizer, também não há mal dela reparar nisso se ela de facto deita-se ali, é uma coisa que eles poderiam Yeah, comentar, não isso é? não senti, isso fez todo o sentido, não é? Ela deitar-se Não, sentido, porque é que faz estás com o sentido, coração mas. acelerado. Ou seja, precisamente por fazer sentido é que eu não digo que não estraga o filme, estás a ver? É só uma questão de gosto pessoal. Tipo, há filmes que, dentro do mesmo, digamos, narrativa dramática, seriam um bocado mais subdued na forma como as personagens transmitem entre si essas expressões. E não diriam, pura e simplesmente. Ou então seria por gesto, estás a ver? Enquanto que Ali o aqui ele diz muito like. Cinematuga a vir de cima, A Cinematuga é só, não digas nada. the liking Não, mas for. Não não, é eu isso. concordo com o que estás a dizer. The liking Pronto, for a esse gesto minimalist específico, film, não sei. Tentar não ir sempre ao diálogo, tentar não ir. Ou seja, personagens de diálogo pode ser uma plenitude de coisas, tipo, e quando tens um filme tão bem escrito a nível da narrativa, do plot e do dilema dramático, do dilema moral, eu posso desculpar outras coisas que ficam em segundo plano. Se fosse um filme menor em termos do seu conflito principal, ele culparia muito mais, ou daria um maior valor negativo a estas pequenas questões, o que neste sentido não dou, porque foi muito bem realizado e em termos de escrita fulcral foi bem construído. E é aquilo que tu dizes. Mobiliza-te no sentido do problema do Nicholas Hoult, em que eu fico com o meu coração nas mãos para o que é que eu faria. Ou seja, eu sinto, tal como Nicholas Hoult, que estou a ser puxado por uma coisa em que eu nem devia ter estado envolvido in the first place. Isso é o que dói, tipo, é o acaso do destino. Agora, não impede que o filme, em outros parâmetros menores, não seja do meu gosto e que poderia ser nesse sentido diferente, mas isso seria um estilo diferente. Não é o Clint Eastwood, acho que é um realizador mais mainstream de Hollywood, which is fine. I just find it a little bit corny, but não destrói o filme. O que tem a sua razão de ser, é fine. Tipo, vale a pena mencionar, é só isso que estou a fazer. Que para mim às vezes é um bocado corny. E depois esta atriz, que é a mulher dele, já a vi mais que uma vez neste papel da mulher de casa que fica em casa, tipo, tá, come back to me, John, come back to me, Justin. É só, parece que ela faz sempre isto até em comédias românticas. Já a vi numa comédia, acho que era o Zac Efron, não tenho a certeza, em que ele era a mulher dele e pá, não sei. E é só um repetir dessa mitologia, dessa coisa nessa narrativa na consciência pública de atores que repetem o mesmo cast type. O que, ou seja, mais uma vez, doesn't destroy the film, é só um bocado. Tem essa memória do soap operas, sim, tipo pessoas que voltam aos mesmos tipo de papéis e é uma pessoa um bocado Assim, sentimental, não é? os Não é? temas também são um bocado dramáticos, não é? E há aqui uma decisão na mão de toda a gente que, assim, é sempre difícil não ir para esse lado do melodrama nestes filmes, mas sinceramente não foi algo que senti Por exemplo, eu não e sinto esse melodrama estava no tão Anatomy of a Fall, por envolvido. exemplo. Estás a ver? Como, por exemplo, Sim, mas o Anatomy tem muito tem o lado também dos flashbacks e de acompanharmos a vida das pessoas e não sei, está mais contrabalançado, não é tanto tipo courthouse drama do sentido como este é. Mas sim, eu também percebo isso. Eu nesse também não senti, mas também não senti neste. Mas mesmo assim tens aquela cena entre a Sandra Huller e o marido, em que eles estão numa grande mas discussão. isso é É a sim, cena é um explodir, final. mas mesmo assim, Porque pá, mesmo em filmes minimalistas tu tens explosão de emoção, só que é reservado até o momento necessário. Tipo, é contido, contido, contido. E aí é uma coisa que it feels earned, porque o filme em tão larga medida é tão contido, em termos da revelação do que é que realmente se passou, também tem a ver com a própria construção narrativa desse filme em específico. Em que é um filme em que é muito ilusivo em relação ao que é que aconteceu. Aquilo acontece no vazio, quase não há um flashback para o momento em que o gajo cai da janela. É uma coisa que acontece no imaginário, subentendido, nós temos de saber como é que isso aconteceu, uma reconstrução. Enquanto aqui nós vemos, em larga medida, o acidente a acontecer, de certa forma. mas, Tipo, sim, são filmes, tipo, sim. com São abordagens filmes muito diferentes. diferentes. Yeah, sim, E são culturas diferentes, quase de fazer cinema também. Acho que isso está exato, lá exato. envolvido. Depois torna-se uma questão de gosto. Pessoalmente faz-me um bocado de confusão. Tipo, o sentimentalismo que às vezes já, tipo, em carregar certas falas de algo, destrói a experiência do filme para mim, não, porque acho que o conflito principal está lá, não é? É tão bem articulado que, you accept. So, yeah. Mas pronto. Mas sim, também senti que, no sentido do que estás a dizer, não discordo totalmente, porque também acho a caracterização das personagens periféricas, secundárias, é um bocadinho mais simplista do que eu se calhar gostaria. Justamente aquela condutora de autocarros que é tipo, está sempre a Hum, dizer a mesma coisa, tipo, parece que não Exato. tem outra. E depois é a questão, são as duas personagens negras,
que têm exatamente a mesma função, praticamente. Claro que o outro mais tarde depois tem a motivação, como estavas a dizer, que depois o torna mais interessante, mas na grande parte do filme são duas personagens que têm exatamente a mesma função, que é estar sempre contra a personagem principal, estar constantemente nesta coisa simplista de oh não, para quê? Vamos para casa, não sei o quê. Torna-se um bocado Yeah. repetitivo e desinteressante. Mas Hum, sabes o que é também? Eu acho que é também haver uma questão que eu até percebo que é quando tens 12 pessoas numa sala, algumas seletivamente vão ter, digamos, uma motivação mais construída e outras vão ser, digamos, pressões que são simples nãos ou sims. Tu não podes desenvolver uma motivação para toda a gente, então é um bocado complicado. O que há, também na minha opinião, é essas outras personagens periféricas parecem roubadas de um drama da Fox Life, enquanto que os outros são atores do maior calibre, estás a ver? São os mais bem pagos, os já estão os A ou B-listers, e os Mas outros também não podes ter 12 of personagens course not. secundárias bem caracterizadas, não é? mas para Exato, mim mas nem. isso é interessante, não é? Porque estes atores, por exemplo, há personagens, aí depois há uma lá no meio, parece que a maquilhagem e etc. Ela parece mesmo uma rapariguinha de dama de Fox Life que está noutra liga. E Uau, depois, nem sei o e que é que também estás a falar. é uma que se chama, tem mesmo nome de tipo Abigail, tipo, Abigail. é uma Mas qual é cena o papel assim. dela? O que é que ela faz? Ela parece bem pouco, acho que é para ser, acho que ela está do lado do não, de que ele é culpado. E tipo, ela está ao lado de outro Ah, tipo. já sei, É já. bem Ela não faz forgettable. nada Tipo, são praticamente. bué... Yeah, Sim, a mais exato, são jovem, estas né? forgettable. E é mais Sim, sim. jovem. E ao lado dela o tipo também é bué desse género, tipo Fox Life Drama. O acting é um bocado. Ok, vá lá que não vá, mas o acting deles é um bocado mais on the nose. E eu sinto que é bué, há aí uma diferença que é interessante ver no filme, tipo, in terms of how experienced they are. E se calhar mesmo o que contou no budget do filme também, se calhar. Apesar de um filme da Warner Bros. Mas yeah, Sim, acho é que há aquele sempre gajo que essa diz, acho mistura. que esse gajo é aquele que Yeah, diz ao J.K. Simmons, You've been watching too many shows, old man. E ele, yeah, yeah, alright, I'm a fucking cop, man. yeah, yeah, yeah. O contraste. Yeah, 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 yeah. Sim, True, percebo o que true, estás a true, dizer, true. é verdade. E depois, só a natureza como eles se desligam da personagem, por exemplo, quando vão fazer coisas periféricas à mesa. Por exemplo, às vezes levantam-se, vão buscar café e eu sinto que esses atores que são mais periféricos e se calhar não têm as much experience, estão mais desligados of the present moment, estão mais focados na ação de vou buscar café. E é só a blank face e não há um envolvimento tão in the moment. Enquanto tu vês que há atores mais reconhecíveis, por exemplo, aquela que é mais a eager to para que está mais disposta a organizar o evento, Uhum, digamos a assim, o chefinha. processo, aquela atriz loira. Yeah. Eu já a vi noutros filmes. É sempre uma atriz secundária mais periférica, but you know that she's a good actress, tem ali like um entusiasmo, uma motivação, uma predisposição que se vê se está investida. She's in the moment, né? O que se diz, an actor must be in the moment, not pretend. Portanto, é periférico, mas vê se está ali uma espécie de treino e be in the moment, enquanto que há uma nítida diferença entre ela e estes outros mais forgettable, digamos assim, como Eu não The sei se é Black assim, Woman, que é The não sei se é Buzz. assim tanto à volta da qualidade dos atores, mais do que simplesmente a importância das suas personagens Maybe it's a e mixture. a sua relevância. Tipo, não quer dizer que com isto os atores são maus ou que são maus atores, mas que senti uma diferença de experiências ou que provavelmente vêm de Sim, backgrounds isso diferentes. Acho que é sem uma dúvida. mistura. Mas não falámos da Toni Collette. Porque a Toni Collette, devo dizer, é a personagem que mais impressiona no sentido da mudança, porque não estava à Sim, espera que também. ela mudasse Também não. em termos de belief system. Ela é interessante no sentido da narrativa ou da premissa inicial de que todos aqui envolvidos no tribunal, tanto os advogados como os jurados, não podem ter um envolvimento pessoal com a história. No sentido dela, não é que haja um envolvimento pessoal, mas há um envolvimento em termos da ambição dela. Ela quer gerar uma narrativa que faça favor ao facto de ela querer chegar a um nível político da vida dela, de DA, que vem de uma ambição de carreira. Portanto, a risco de que um inocente vá para a prisão. E isso é interessante. E depois ela é a personagem que em termos de mudanças não estava na espera. Eu estava à espera que ela até ao fim se mantivesse no sentido de o programa de ambições dela, o que ela de certa forma mantém-se, mas o bocado incerto é que em segundo plano e que não esperava que sucedesse é ela aproveitar aquelas folhas que o J.K. Simmons traz para realmente desvendar o mistério e no fim dos fins, depois do resultado do tribunal, porque ela essencialmente faz o trabalho dela, depois do trabalho feito, ela ter consciência de ir à casa do Nicholas Hoult e, bem, não sabemos o que será a partir daí, mas indicia-se que ela vai levá-lo, né, a tribunal e que a Sim. verdade virá ao de cima. Eu acho que Ah, quando se torna óbvio uhum. que há ali qualquer coisa, ela não consegue ignorar. Eu acho que isso também diz algo da personagem dela, que até Há o certo ponto. redentor na personagem dela, sim, é a Sim, personagem que mais se redime. Yeah. eu acho que durante certo ponto ela estava a ir um bocado com o comboio e a aceitar que o sistema estava bem e que as coisas tinham sido apuradas de forma correta, mas quer dizer, quando se torna claro que há aqui mais qualquer coisa, e isso também tem.
pronto, teve a sua importância aquele discursinho do J.K. Simmons lá nas escadas quando ele se vai embora, quando ela é tipo deposto, para lhe dar ali aquela motivação extra de não, não, minha senhora, isso está mal. Eu acho que aí ela já faz o show, faz Sim, ali o clique, digamos assim, isso é o e ela midpoint do percebe que, filme, ok, eu tenho de really. investigar isto porque de facto isto, eu não consigo ignorar isto. E a partir desse ponto, pronto, ela torna-se uma pessoa diferente, acho eu. Muito E é mais. interessante que o midpoint do filme, muitas vezes o midpoint é o momento em que a personagem principal, a custo de si mesma, aprende a verdade fulcral ao filme e com essa verdade vai mudar, tem um novo objetivo e vai mudar o resto da história e vai aceder àquilo que precisa, às tools, às ferramentas que precisa para conquistar tipo qualquer que for o conflito principal, interno ou externo. Neste caso, nem sequer é o protagonista que muda. E nesse sentido, o interessante é que o protagonista mantém-se fiel ao que seria realmente provável de acontecer. É ele vai se resguardar, ele não se vai meter. Ou seja, o que torna interessante a personagem Nicolas Hoult é que há esta moral que, ok, ele faz aquilo que a maioria de nós não faria, que é pelo menos lutar pelo gajo e mostrar que não, ele não é o culpado principal, mas ao mesmo tempo o que a maioria de nós faria, que é ele vai se resguardar, ele vai se defender, ele vai se manter um homem de família e não. Mas ele muda um bocadinho, ele muda no sentido que racionaliza mais a sua decisão no fim. Ele tenta justificar que não, mas é um homem mau que foi preso e teve que ser. E é tipo, claramente há ali um processo de tentar apagar a culpa que sente de mandar uma pessoa inocente para a prisão. Percebo que também está-se a defender contra a Toni Collette, mas acho que é um processo duplo nesse sentido. Sim, sim, eu acho que Sim, nunca é mas o que eu acho é só que não há uma mudança exterior, eu acho. radical nele, estás a ver? Acho que é mais isso. Muitas vezes em dramas, em narrativas, tu tens mudanças radicais. O compassivo que se tornou egoísta ou o oposto. Neste caso, as mu- Eu os- acho que há. a viagem entre os polos é sempre assim. É sempre assim. É sempre assim. Mas É é sempre tipo, é assim. radical no sentido que a maior parte do filme ele está numa posição, uma posição quase de uma coisa que a maior parte dos seres humanos não faria, que é a lutar contra a inocência de uma pessoa porque tu é que és o homicida, tu é que és o culpado. Ele está a fazer uma coisa que é nobre, é notável, é Sim. idealista quase. É uma coisa Ao que mesmo tempo que não tens de se ser. revela. Sim, não se revelando, mas está a levar nesse caminho, está a levar no caminho de se revelar. E ao mesmo tempo está. Às vezes ele está a debater contra os outros jurados e está a defender a sua própria inocência no sentido que ele diz aquilo, e se a pessoa que a atropelou não sabia que era ela? Ou isso foi um caso, isso foi um Pois, acidente, pois. tá? Já, é como se estivesse a pôr as foundations para aquilo que seria a sua defesa no caso real, que é, eu não sabia que era uma pessoa, pensava que era um viado. Por isso é interessante que depois no fim há essa mudança que, pronto, funcionalmente não é super radical, mas em termos do que é a personagem, uma personagem idealista, de repente ele Yes. é super cínico e por isso ficas, Sim. uau, não estava à espera disso. E acho que isso também vem muito daquela cena que ele tem com a mulher quando ela descobre e percebe que foi ele, em que eles estão a ver o carro e ela está a chorar. Ela está basicamente a dizer-lhe, tipo, mente, vai, deixa o homem ir, tipo, deixa ele ser preso e nós termos a nossa vida normal, que também é outro momento Sim, que sim. de repente é, tipo, é chocante, apesar de ser perfeitamente expectável, não é? Claro que ela vai defender a sua Pois. estabilidade da sua vida, mas ao mesmo tempo é. Normalmente, não sei, os filmes às vezes são muito mais idealistas neste sentido. Sim, sim. Isso nota-se bem depois quando a Toni Collette regressa, não é? Na cena final, em que eles estão outra vez os dois juntos, eles têm ali um callback para aquilo que tinha acontecido e também quando ele tinha dito que ia lá visitar e é o mínimo que ele podia fazer. Há estes momentos em que nota-se que eles têm uma parceriazinha, mesmo que seja só, pronto, muito indireta, mas que nota-se que eles puseram os dois na mesma posição. E pronto, lá está, é como o Lá disse, é igualmente difícil de compreender, mas perfeitamente aceitável, o que é também parte do que torna o filme tão interessante. E depois, pronto, a cena final custa, mas também acho que é uma boa forma de acabar o filme. Porque lá está, não Sim. havia, não havia finais Não, não é felizes uma aqui, perfeita não. condenação, não é? Tipo, deixem aberto o que é que poderá vir a acontecer em termos do que será o processo de tribunal dele. Se é que vai para tribunal. Pode ser uma outra conversa de peso moral que ela tenha com ele, mas, yeah, ou Não, e seja, depois é a sequela em que há um júri no coisa dele que afinal foi ele que cometeu o crime. Depois é tipo sempre em loop.
É tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos no Instagram e website oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior pinta. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez bombástica.